são bem expressivos, muito expressivo. Dos três bancos, do Bradesco, eu acho que é o maior proporcionalmente. Está tomando prejuízo enorme, mas todo mundo olha a ROI. ROI, para mim, não quer dizer muita coisa. Você que está assistindo este vídeo, já maceta o like e se inscreva no canal para dar aquela força e saber que estamos fazendo um bom trabalho. Até porque, boa parte dos que assistem os vídeos não são inscritos, contamos com sua ajuda. Verdade. Agora, ô Alfredo, tem bastante gente perguntando aqui, talvez você já deva ter visto alguma coisa sobre isso, né? O Bradesco divulgou o resultado, né? Ele Verdade. caiu aí 75% contra o mesmo TRI do ano passado. E o pessoal tá querendo saber assim, poxa, por que foi, né? O que aconteceu com o resultado do Bradesco? Será que foi concessão de crédito, né? O que aconteceu? Por que o resultado do Bradesco caiu 75%, né? Você já chegou a dar uma olhada? Não, sim, eu tenho, até pela profissão, eu olho o balanço. Eu não gosto de operar crédito no Brasil, tá? O único crédito que eu opero é banco. Então eu olho o balanço profundamente, não só eu, a equipe como um todo. Então acho que para falar do Bradesco, eu primeiro gostaria de passar globalmente o que aconteceu com o sistema financeiro com a Covid. Que aí a gente vai ver por que a diferença de resultado dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú. Só para a gente ver qual é o problema dos resultados, né? Então, começando, com o Covid, o Selic caindo para 2%, o cara que aplicava em CDI, indexado, o rentista, né? Começou a ficar desesperado e começou a comprar títulos privados, né, a qualquer preço, até com os spread muito baixos, que normalmente são debêntures. E aí as grandes empresas pararam de tomar dinheiro dos bancos e foram para o mercado de capitais, tomaram em debêntures. E aqui tinha vários exemplos que o cara parava CDI mais um, papel da mesma empresa lá fora, pagava 4% de spread, aqui pagava 1%. Né? Não foi à toa que muita gente emitiu debêntures para recomprar papel. Bem, então os bancos perderam uma fonte de receita importante, que era o crédito do corporate. E também perderam uma receita importante, que chama-se overhead, mas aí é bem mais técnico, mas para resumir, era uma receita que deixava aí em torno de 1,5 bi a 2 bi para os grandes bancos, e era só uma operação fiscal, tá? E o Guedes acabou com esse problema. Inimigo dos rentistas. Então, aí os bancos perderam receita do overhead, perderam receita desse crédito corporate, perderam depois receita com PIX, né? Perdeu TED. Aí cada um teve uma estratégia diferente. O Itaú deu foco em micro e médias empresas. O Bradesco deu muito foco em pessoa física, especialmente cartão de crédito, né? Ele liberou crédito stand-by via smartphone, né? Cartão de crédito, né? E o BB, que aqui entre nós eu acho que foi o banco que fez a melhor gestão com a Covid. O Banco do Brasil, primeiro que o perfil de crédito dele era muito bom, que era o setor agro e funcionário público federal. E ele tinha muito pouco risco em taxa de juros, né? Seja em título de carteira própria ou em empréstimo. Bem, com o Selic a 2, como funciona dentro do banco? O custo de empréstimo é basicamente os juros futuros da BMF. Aí a área comercial põe um spread, né? Então o banco tem um descasamento enorme. E aí o empréstimo saiu, a taxa, o custo era 2, vamos supor, saiu a 4, você fez 2 de spread. Se você não fez o RED e a taxa subiu para 12, você está tomando prejuízo enorme. E aonde aparece isso? Da margem com o mercado. E o Bradesco foi o mais prejudicado nesse problema. Porque ele, além dele ter proporcionalmente mais crédito pré-fixado, ele também tinha muito pouco RED desse risco. Por isso vocês vão ver uma linha no mercado, uma linha do balanço, margem com o mercado. Acho que foi 800 milhões negativa a última. E essa margem com o mercado, ela tende a continuar sendo negativa. Por quê?
Você teve vários empréstimos que saiu a 4, 6, 8. E o CDI, que é o nosso passivo do sistema, está 13,75. Então ela pegou emprestado É, a um custo mais barato, mas hoje está 3,75 e emprestou a 4. É isso? exato. A grosso modo, se você não fez o hedge, se você tivesse feito o hedge, você estaria ganhando 2% de spread e estava garantido. Aham. Fazer o Se hedge vo- é a o hedge proteção, é né? proteção Tomar no juros futuros. Se você Perfeito. não fez, você está correndo o risco do seu E aí, passivo. por que alguém não faz? Cara, aí é decisão normalmente da alta administração e do tesoureiro conjunto, né? Aham. Uhum. E aí o Banco do Brasil tinha pouca exposição, tinha mais hedge e o Itaú também. Além disso, não só a exposição desse busto, que a gente chama de ALM, que é a concentração dos ativos passivos do banco, que eu falei agora há pouco de risco de moeda, você tem muito título de TVM, né? O que são esses títulos? A carteira própria do banco tem papel pré-fixado público, papel indexado IPCA mais juros público, né? Aí, vamos supor que você comprou papel IPCA mais 4. O mercado foi para IPCA mais 6. Você toma um prejuízo enorme. Uhum. Agora, você só toma um prejuízo se o título tiver no trading. Se ele estiver disponível para venda, ele bate no patrimônio líquido. E o prejuízo que tem de títulos públicos a preço de mercado, no patrimônio, que um dia, se a taxa de juros mudar, vai virar resultado, né? Uhum. São bem expressivos, muito expressivos. Dos 3 bancos, do Bradesco, eu acho que é o maior proporcionalmente. Uhum. Então, eu diria que cresceram muito o crédito da parte do coronavírus e deixaram aberto o risco da taxa de juros. Acho Perfeito. que esse talvez tenha sido um ponto interessante. Deixa eu Bom. ver se eu entendi, então, que eu sou meio burro. Não, o que é legal explicar aqui, pessoal? O Alfredo ele colocou, né, que os bancos eles têm quase a mesma opção que você quando você investe em um título público na sua corretora. Exato. Você pode marcar a mercado ou você pode marcar na curva. O que é a marcação na curva? Seu título ele vai estar rendendo dia a dia de acordo com o IPCA, né? Pensando no título IPCA+, mais o prêmio que você o adquiriu, né? Se o preço daquele título está subindo ou está caindo muito, se você escolher a opção na curva, isso não vai se refletir no seu patrimônio. Exato. Embora, se você queira vender, você vai precisar reconhecer vai. esse valor justo. Então, alguns bancos adquiriram esses títulos públicos a IPCA mais 4. Hoje, como a expectativa de juros subiu muito, esses ativos, né, o valor justo está se desvalorizando muito. Mas o banco deixou lá na curva. Exato. Né? Então tem um Não valor. disponível para venda, que a gente chama. Exato. Exatamente. Então ele está lá, né? Basicamente na curva. Porque, Alfredo, é muito engraçado, porque o pessoal estava acreditando aqui que todo esse resultado ele se traduziria por conta do crédito que o Bradesco, por exemplo, tem com as lojas americanas. Né? Não, uma parte, é claro, você teve aí 4.600 de provisão, que realmente é um número importante, né? Agora, é importante em banco, a maioria dos analistas, todo mundo, aí talvez eu seja chato do conceito, mas todo mundo olha a ROI. ROI, para mim, não quer dizer muita coisa. A conta que eu gosto de fazer com o banco, que é mais justo, você pega o patrimônio líquido final, soma JCP e dividendos pagos, né? Então você tem quanto a empresa vale hoje, no final, mais o que ela me pagou de JCP e dividendos. Divido pelo patrimônio anterior. Um pelo outro me dá a rentabilidade real, porque tem a evolução do PL. É quanto variou o patrimônio líquido de um ano para o outro, né? E aí, se vocês fazerem essa conta, nenhum dá essa ROI que estão falando. O ano passado de 20, 18. E muito abaixo. Com exceção do Banco do Brasil, que foi alto. E por que dá isso? Um pelo título de TVM, outros pelo índice de cobertura. O índice de cobertura é quanto você tem de provisão sobre crédito e atraso, né? Agora, quando eu olho o balanço do Bradesco, a gente vê que a inadimplência subiu quase 0,5% nas pessoas físicas, terceiro das lojas americanas. E você aumentou muito a base de crédito, né? Você liberou novos créditos. Então, quer dizer que, em números reais,
subiu mais de meio, porque os créditos novos não estão ainda com default de 90 dias, né? Uhum. Então você aumentou a base, né? Então você, na realidade, a inadimplência sobre os créditos antigos foi mais alta. Então eu tenho um viés relativamente pessimista para o resultado do primeiro trimestre dos bancos. Ainda para esse primeiro tri, né? Fora o que Eu já acho foi que de... o primeiro tri é bem pior, tirando a americana, tá? Uhum, Até porque a taxa de juros de mercado subiu muito de 30 de dezembro para cá. sim, E isso bate em Uhum. alguns ativos dos bancos. legal. Então, tem eu muito- não sou nem um pouco otimista, né? ah, com grandes bancos de varejo Legal. para frente agora. Então, assim, você que tem um viés mais técnico, né? Mais uma gestão ativa, mais de curto prazo, fora de bancos nesse primeiro trimestre. Pode... Veja bem, fundo pode estar comprado, zerado e vendido. Uhum. Então eu não posso falar com a minha posição, até Sim, porque eu sim. não poderia pela CVM. Ah, Claro, fala claro. aí. Hã? Legal, não,